Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Olá, Karen, boa noite. Minha maior dúvida e questionamento no momento é que estou atendendo por convênios. Como avaliar no mínimo possível, pois são muitas crianças? Primeiro, você está atendendo por qual tipo de convênio? Porque a neuropsicopedagogia ainda não tem convênio, então tem que tomar muito cuidado com o que você está atendendo. Mas assim, para você fazer a avaliação, a gente não pode pensar em mínimo possível. A gente tem que pensar numa bateria de avaliação que vá nos dar embasamento para o processo de intervenção. Tá bom? Então, assim, o protocolo diz de 3 a 6 sessões. Então, o mínimo para você seria 3 sessões de 1h30, tá? Então vejam que ainda assim, mesmo sendo mínimo, é bastante tempo para você avaliar, é bastante tempo para você dedicar. E se você está com muitas crianças, diminui o número de crianças. Por quê? A gente não está aqui buscando quantidade de atendimento. A gente está buscando qualidade de processo para poder realmente impactar essas pessoas e gerar transformação. Então, veja, alinhe a sua agenda, né, organize a sua agenda para que você possa dar o melhor atendimento possível, tá bom? E se você falar para mim assim, o mínimo, então o mínimo são 3 sessões, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tem que ser esses dias, porque o protocolo nos pede que sejam dias espaçados, tenha pelo menos um dia de intervalo entre uma sessão e outra, e você vai fazer de 1h30 essa sessão. E aí você vai aplicar a bateria de testes. Você vai, em uma semana, finalizar um processo que normalmente as pessoas levariam um mês para fazer, tá? Mas tem que ter prudência, tem que ter protocolo e não pode ser de qualquer jeito, tá bom? Então, veja aí uma maneira de você adequar esses pacientes ao seu tempo e não adequar o tempo que os pacientes querem para um resultado, para um fechamento, para uma avaliação, tá bom? O processo tem que ser realizado com cautela, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de vidas. Eu mesma, eu fazia esse processo bem rápido de avaliação. E o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha um prejuízo muito grande na interpretação e coleta dos dados. Então, eu levo de 4 a 6 sessões, né? Que o máximo são 6 sessões, mas eu levo em torno de 4 sessões para realizar um processo de avaliação, e eu gosto de fazer no máximo 2 sessões na mesma semana. Eu até prefiro fazer uma sessão por semana, porque dá mais tempo para eu poder coletar dados, para eu poder analisar e fazer a minha parte qualitativa da minha abordagem da avaliação. Tá? A gente não pode fazer isso atropelado. Não é um atendimento neuropsicopedagógico, não é fast food, não é Nissin hoje que fica pronto em 3 minutos, tá bom? A gente tem que tomar o tempo para fazer, até para a gente refletir em relação à coleta dos dados, tá bom? Como iniciar com crianças com TDAH e dislexia? Sendo neuropsicopedagoga é o mesmo que psicopedagoga? E eu vou falar com relação aqui como atender criança com TDAH e dislexia. Na neuropsicopedagogia, você vai atender da mesma forma, você vai seguir o protocolo neuropsicopedagógico. Por quê? Porque a gente não faz distinção para sujeitos com ou sem transtornos. A gente não faz distinção. A gente atende, o que a gente vai ver? O processo de aprendizagem. Independente se ele tem TDAH, se ele tem dislexia, se ele tem TEA, se tem síndrome de Down. A gente vai fazer o protocolo de avaliação, porque o nosso objetivo não é chegar num diagnóstico, a nossa avaliação é para identificar o processo de aprendizagem, em que ponto o nosso paciente está. E mesmo que ele tenha TDAH, nem todo mundo que tem TDAH está no mesmo ponto do processo de aprendizagem, entendeu? A gente tem cada um no seu momento de processo. E a gente precisa entender que momento é esse que o nosso paciente está, e mais, entender qual é a sua dificuldade real, quais são as suas potencialidades e quais são as suas áreas de interesse. Porque o nosso processo de avaliação, ele tem como objetivo dar um direcionamento para o processo, para o protocolo de intervenção,
tá? Então, independente se tem dislexia, TDAH, você vai realizar o protocolo. Deixa eu só... Como seria a neuropsicopedagogia hospitalar? Neuropsicopedagogia hospitalar é uma especialização lato sensu, ela não é um campo de atuação da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem 2 campos de atuação. O que são campos de atuação? É a maneira como o profissional vai atuar. Tanto que a CBO, a gente tem 2 números no código, lá na Classificação Brasileira de Ocupações da CBO, que é a neuropsicopedagogia clínica e a neuropsicopedagogia institucional, tá? O atendimento hospitalar você vai realizar dentro do campo de atuação ou clínico ou institucional, porque aqui a neuropsicopedagogia clínica ela tem relação com o número de pacientes que você atende. A clínica é individual, a institucional ela é coletiva, atendimento em grupo. Então você não tem, não chama pelo espaço, não é institucional de instituição, não é clínico de consultório, tá? É clínico de atendimento individual, atendimento mais clínico, mais específico, individualizado, e institucional é um atendimento coletivo, que demanda grupos, né? Então, são várias pessoas que são atendidas ao mesmo tempo, tá? Agora, você ter espaços de atendimento, por exemplo, na escola, no hospital, na ONG, no posto de saúde, enfim, numa instituição, numa empresa, numa clínica, são locais de atuação e não campos de atuação, tá? Então, existem 2 campos de atuação, clínico e institucional, que está relacionado com clínico, atendimento individualizado, institucional, atendimento coletivo, mas não existe neuropsicopedagogia hospitalar, não existe neuropsicopedagogia escolar, neuropsicopedagogia empresarial. O que existe é a atuação do profissional neuropsicopedagogo dentro destes espaços. E aí o profissional vai determinar se ele vai atender dentro de um hospital de maneira clínica, de maneira individualizada, ou vai abranger grupos coletivos. Tá bom? Ou vai atender de maneira institucional, que é atender grupos de maneira coletiva. Tá bom? Dia. Atuar com neuroPP clínico, existe algum tipo de registro, permissão para tirar, além, claro, da certificação? Não, só precisa o certificado válido para você ser neuropsicopedagogo clínico, institucional, enfim. Válido em neuropsicopedagogia, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo para você ser neuropsicopedagogo, é um certificado de pós-graduação, especialização, lato sensu em neuropsicopedagogia. Pode ser psicopedagogia mais neurociência? Não. Tem que ser neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia, apenas. A Maritânia falou assim, então, para ver se ela entendeu bem. Faço avaliação, depois intervenção. Tem um número de intervenção para cada pessoa? Não. Quando eu devo liberar das intervenções? Quando você achar que o seu paciente não precisa mais de intervenção. Aí você vai liberar, quando ele chegar no objetivo que vocês traçaram lá no processo de avaliação, tá? Mas não tem um número para cada pessoa. Depende muito, tá? Depende muito mesmo. Tem paciente que nunca vai poder ser liberado da intervenção, tá? A gente vai ter que estar num atendimento constante, por exemplo. Quem tem transtornos, às vezes eles precisam de acompanhamento enquanto estão na escola, principalmente acompanhamento constante. Mas vai depender muito do objetivo de cada paciente, de cada meta de cada paciente. Meu certificado está escrito neuropsicopedagogia. Posso atuar nos 2 campos? Pode. E deve. Vamos colocar neuropsicopedagogia em prática. As provas projetivas que são usadas na psicopedagogia, pode usar na neuropsicopedagogia? Não pode. Quer explicar o porquê? Vai demorar para explicar, né? Vai demorar para explicar. É muita conceituação. Mas primeira coisa, porque provas projetivas têm base na psicanálise e a psicanálise não faz parte do arcabouço teórico da neuropsicopedagogia. Tá bom? A neuropsicopedagogia não faz parte da psicanálise, por isso não usa provas projetivas. Karen, o que são provas projetivas? Desenho do paraeducativo, ludoterapia, sand play, aquela caixa de areia projetiva, família terapêutica, nada disso é usado na avaliação neuropsicopedagógica, tá? Nada disso é usado. Para sessões e intervenções, tem um catálogo de valores?
Não, não tem. Eu dei uma aula sobre precificação, tá? Na semana passada, eu expliquei passo a passo de como você calcular o preço para você aí atuar com neuropsicopedagogia, tá? Em relação a quanto cobrar ali, não sei se você falou da live, mas acho que é interessante falar que assim, o mínimo que a gente pode cobrar numa sessão de avaliação é R$ 80, né? Na verdade, assim, é uma pesquisa que eu fiz, né? A gente viu que o mínimo é R$ 80, tá? Para uma sessão clínica, para institucional 40, tá bom? Mas você pode fazer o seu preço, você pode fazer a sua precificação